pessoal, tudo bem? Neste tutorial nós vamos fazer o virabrequim do nosso motor de 2 canecos no software Autodesk Fusion 360. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte, vou ocultar todas as peças aqui, exceto o bloco do motor. Porque o bloco do motor vai ser a referência para o nosso primeiro esboço. Então, para facilitar, eu vou tirar a opacidade dele, ok? Vou começar um esboço nessa face aqui, que está aqui paralela ao nosso plano direito. Então, seleciono a face, esboço, letra C no teclado, acesso à ferramenta círculo, começando aqui da origem até nesse semicírculo aqui do nosso bloco do motor, eu faço esse círculo que tem 45 mm de diâmetro, mas lógico, como eu peguei a referência do sólido, eu não preciso cotar, ok? Vou fazer uma extrusão, letra E no teclado, eu acesso o comando extrusão, já abriu a janela aqui. Só seleciono o perfil que eu quero estudar e coloco o valor da profundidade. Como eu quero na direção contrária, eu vou colocar um menos e o valor que é de 40. Com essa opção Join, eu não estou criando um novo componente, mas sim fazendo com que esse sólido que eu estou estudando se junte ao bloco do motor. Mas eu quero um novo componente, então vou acessar essa opção aqui, ó, New Component, ok. Agora eu posso continuar ocultando o bloco do motor. E vamos trabalhar aqui com esse cilindro que é o início aí do nosso virabrequim. Vou fazer um esboço nessa face da frente, clicando com o botão direito, já tem um atalho aqui para Sketch, e aqui eu já seleciono a ferramenta que eu quero, lógico não tem todas as opções, mas tem as principais aí. Círculo, com um diâmetro aqui de 30 mm, letra E no teclado, acesso ao comando extrusão, seleciono o círculo e coloco a profundidade de 20, ok. Agora eu quero, nesse círculo menor aqui, um esboço também de um círculo, porém agora com diâmetro de 110 mm. Letra E no teclado, eu acesso o comando extrusão, vou selecionar esse círculo e dentro dele aqui o círculo menor, que era a projeção do último cilindro, e vou fazer essa extrusão com 10 mm. Ok. Agora eu vou virar aqui a perspectiva e vou fazer uma extrusão nesse círculo aqui de uma elipse. Para isso eu vou abrir um esboço. Vou selecionar aqui a ferramenta elipse, vou começar aqui da origem, para cima 120 com ângulo de 90, clico na tela e agora vou abrir aqui para a direita ou para a esquerda e colocar um valor de 80 desse raio horizontal, Enter. Então tá aí, conforme coloquei, né, um raio vertical de 120, perdão, diâmetro vertical de 120 e um diâmetro horizontal de 80. Vou fazer uma extrusão de 10 mm. 10 mm, o valor da extrusão. Agora eu vou fazer um esboço nessa face aqui, essa última extrusão. Vou fazer um círculo, letra C no teclado, eu acesso a ferramenta círculo, alinhado com a origem na vertical, para cima, com diâmetro de 40 mm. E agora, para colocar esse círculo na altura correta, eu vou selecionar o comando aqui tangente, restrição de tangência. Se você não estiver na nova interface, as suas restrições, constraints, vão estar aqui, ó, embaixo, ok? Na paleta de esboço. Mas como eu já estou na nova interface, é só selecionar dessa forma aqui. Então, eu selecionei a restrição de tangência, vou selecionar o círculo e a elipse. Pronto, ele já está na altura que eu quero. Vou fazer uma extrusão, letra E no teclado, clico dentro do círculo e faço aqui com 25 mm a profundidade dessa extrusão. Vou fazer agora um padrão linear. Então, vou selecionar aqui, ó, ou retangular, na verdade, porém, como eu vou copiar em uma direção apenas, eu posso dizer que é um padrão linear, né? E eu vou copiar essa feature aqui, ó, que é essa extrusão elíptica. Ela é a penúltima na árvore do projeto, então está aqui, né, na nossa linha do tempo. A direção é a direção X, esse eixo vermelho aqui. Eu quero fazer com esse tipo extent e com a quantidade igual a 2, beleza? Com a distância de menos 35. Então já aparece aqui uma pré-visualização do resultado e eu posso dar OK. Só nessa direção que eu quero. Pronto. Vou girar a perspectiva, vou fazer um esboço na face aqui da elipse. Vou deixar em perspectiva porque vai facilitar aqui para a gente editar o esboço. Eu vou fazer aqui uma projeção
de geometria e vou projetar esse cilindro, ou seja, se eu projeto um cilindro em um plano, eu vou gerar como resultado um círculo. É só para eu não ter que desenhar esse círculo novamente, vamos supor que eu não sei mais o diâmetro, tá ok? Estou dando opções de trabalho para vocês aí. E agora eu vou fazer uma extrusão no valor de 20 milímetros. Letra E no teclado, seleciono aqui o perfil, 20, Enter. Agora eu vou fazer o espelhamento aqui nessa opção aqui, ó, de ferramentas de criação. Eu tenho aqui o comando Mirror, que significa espelho. Eu vou selecionar duas features. Aqui, ó, nossa última extrusão que foi um cilindro, nosso padrão retangular, que foi essa cópia desse elipse. E agora o plano de espelhamento poderia ser muito bem aqui, ó, o eixo YZ, que está aqui, porém coincide também com essa face aqui, ó, a nossa última extrusão. Você seleciona essa face, o resultado é o mesmo, tá ok? Fazendo uma cópia adjacente aí dos dois últimos elementos que a gente criou, tridimensionais, né? Tá aí o resultado. Agora, nessa elipse que a gente acabou de criar, eu vou fazer um esboço nessa face. Vou selecionar aqui, ó, círculo, fiz a criação desse esboço com o botão direito, tá ok? Então, aqui, ó, vertical com origem, porém agora para baixo, um círculo com 40 milímetros de diâmetro e vou selecionar aqui a restrição de tangência, colocar esse círculo tangente com elipse, tudo bem? Tá aí o resultado. Vou fazer uma extrusão, letra I no teclado, um valor de 25, Enter. Agora eu vou fazer novamente um padrão retangular. Eu quero fazer a cópia dessa extrusão elíptica aqui, ó, esse perfil elíptico, ou seja, a segunda da esquerda para a direita. Eu vou ter que localizá-la aqui na árvore do projeto, vou passando o mouse e vou ver que é esse padrão aqui, ó. Beleza? A direção vai ser novamente o eixo X, se estiver difícil de selecionar é só tirar o zoom. Selecionei o eixo, eu quero extend, quantidade de 2 cópias e a distância de menos 85. Quando eu falo duas, é original mais a cópia. Vamos dar um Shift Scroll aqui do mouse para ver, um giro na perspectiva. Tá aí o resultado. Agora eu vou fazer aqui, ó, na face da elipse, um esboço, botão direito, Sketch, seleciono aqui círculo. Já clico aqui na origem e coloco o diâmetro de 45. Poderia ter muito bem projetado, mas enfim, você tem várias opções de trabalho aí. Letra E, extrusão com profundidade de 40 milímetros. Ok. Agora eu vou fazer um corte. Então, quero fazer um corte aqui, ó, concêntrico com esse cilindro e com esse passante. Começar por esse daqui, essa perspectiva. Um esboço nessa face aqui, elíptica. Letra C no teclado, vou descer vertical com origem, clico, e digito o diâmetro que é 22 milímetros. Agora o mais fácil vai ser cotar aqui, ó, a altura em relação à origem, que é de 40, Enter, vou deixar nessa perspectiva aqui para a gente ver o resultado. Letra E no teclado, clico no círculo que eu acabei de fazer dentro dele, e faço um corte puxando na direção contrária, ok? Então, se você quiser só mudar aqui ou colocar o sinal de menos, quando tem material na direção que você seleciona, ele já muda para corte aqui, ok? Se eu colocar All aqui, ó, ele vai fazer um corte passante, tudo bem? Então, eu prefiro, nesse caso, colocar distância e puxar aqui até remover na profundidade que eu quero, ok? Tá aí o resultado. Agora eu vou fazer nessa face aqui, um esboço, botão direito, Sketch, círculo. Vou usar o comando aqui Slice para ocultar a parte do sólido que estaria na frente. Subalinhado aqui com origem. 22, o diâmetro. Letra D no teclado, acesso à ferramenta de dimensionamento. Aqui em relação à origem, eu vou cortar a altura com 40 milímetros, a altura do círculo. Vou colocar em perspectiva, para a gente ver melhor. Vou fazer agora o corte extrudado. Então, letra E no teclado, extrusão, clico dentro do círculo, puxo aqui na direção contrária e dou OK aqui para finalizar o comando. Então, espero que vocês tenham entendido. Tá aí o resultado, beleza? Agora eu vou fazer um esboço. Nosso plano XY, então vou colocar aqui no plano frontal, clico no plano XY, é um esboço para fazer um corte por revolução aqui nessa região, só para fazer um detalhe
falha aqui. Esse esboço vai ser da seguinte forma, vou selecionar a ferramenta linha, eu posso clicar aqui ou letra L no teclado, ok? Letra L eu acesso o comando linha e vou fazer um esboço da seguinte forma. Para facilitar, Slice, Graphics, fazer um esboço assim, começo com essa linha inclinada, desço, horizontal, outra vertical aqui, agora outra linha inclinada, com ponto final alinhado com a primeira, e faço uma linha horizontal aqui para fechar esse nosso perfil. ESC no teclado para sair do comando linha, letra D no teclado, dimensão, essa linha inclinada em relação horizontal aqui, ó, com 80. Poxa, mas a linha que era para ser horizontal, ela ficou inclinada agora, né? E essa que deveria mudar a inclinação, na verdade. Então, vou selecionar essa linha e colocá-la como horizontal. Se no seu não aconteceu isso, tudo bem. Agora, essa linha aqui, ela saiu da altura que eu queria. Como que eu vou fazer para voltar ela? Eu vou trazer ela para cá, um dos vértices, tá ok? Para não ter mais problemas, eu vou colocar uma cota. Letra D, para acessar o comando de cota, desse ponto aqui até essa linha aqui, ó, com 2,5 milímetros, beleza? E essa linha aqui, ó, que eu fiz com 40 milímetros, tá ok? Ainda tem que fazer alguns ajustes, vamos dizer aqui, ó, o meu esboço ele ainda não está na altura que eu quero, para ele ficar corretamente ali naquela altura, do nosso sólido, vou colocar uma restrição de coincidência dessa linha com esse vértice aqui, ó. ESC. Agora eu vou descer aqui, ó, esse ponto um pouco, beleza? E ainda falta eu cotar a inclinação dessa linha aqui. Então, letra D, Dimension, né? O ângulo dessa linha até essa daqui horizontal com 80 graus também. Só que não pode passar aqui do sólido, senão na hora que eu revolucionar ele vai cortar aqui também. Então, vou descer a altura que não importa, desde que não esteja passando aqui do sólido, ok? Lógico, também não pode ficar negativo aqui, ó, para dentro desse sólido. Porque é essa região aqui que eu quero remover material, dos dois lados, tudo bem? Vou tirar aqui a opção Slice, vou colocar em perspectiva, para a gente ver o resultado do corte. Vou finalizar o esboço que a gente consegue ver o perfil melhor. Deixa eu dar um giro para vocês verem. Esse perfil que está enlaranjado bem clarinho aqui é o perfil do esboço que a gente acabou de fazer. E vou colocar aqui o comando Revolve, selecionar o perfil, só clicar dentro dele. O eixo vai ser o nosso eixo X, ok? Agora, se eu deixar dessa forma aqui, ó, simétrico, com um ângulo de 47 graus e meio, nós vamos ter o resultado que eu quero. O meu já apareceu aqui as configurações porque eu tinha feito antes já. Então, preste bastante atenção. Aqui é o tipo ângulo, com ângulo de 47,5, opção simétrica, porque ele vai fazer metade para cada um dos lados em relação ao plano de esboço, ok? Vamos dar OK aqui. Eu vou repetir isso, porém pensando aqui nessa parte de cima aqui do nosso virabrequim, tudo bem? Então, novamente um esboço aqui no plano XY. Vou ocultar a parte do sólido. Letra L no teclado e acesso comando linha. E vou fazer da seguinte forma, começando desse ponto aqui, uma linha inclinada para cá, subo na vertical, horizontal, vertical para baixo, agora a linha inclinada aqui, parecido com a primeira, com ponto alinhado horizontalmente aqui, o ponto final com o primeiro ponto, e fecho aqui no horizontal nosso perfil. ESC, agora vamos tentar fazer toda a parametrização desse esboço, definir as posições, as dimensões e os ângulos corretos aí. Então aqui 80 graus, tudo bem. Agora daqui até aqui com 2,5 milímetros, aqui com 40, daqui até aqui com 80 graus também. Esse ponto aqui não deveria estar aqui, porém se eu tentar descer com ele, ó, a nossa linha horizontal vai sair dali do lugar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa linha horizontal aqui, ó, na mesma altura que esse ponto, ou seja, colinear com esse ponto. Eu posso colocar com esse comando aqui de coincidência, é mais fácil. Clico na linha, clico no ponto. Ficou colinear, ESC. Agora eu consigo trazer esse ponto aqui para baixo, sem ter algum problema. Tudo bem. Beleza, está aí o nosso perfil, nosso esboço. Aqui não tem problema, observe que como eu quero cortar aqui, ó, só, logicamente, onde tem material que eu vou remover. Então, se aqui tem mais ou menos um pouco, não tem problema, que as alturas estarem diferentes, tudo bem?
Finalizo o esboço, coloco em perspectiva, corte revolucionado, seleciono o perfil e agora eu seleciono o eixo, que é o eixo X. Pronto, já estava configurado do corte anterior, 47.5, simétrico, corte, tá ok, pessoal? Então tá aí o resultado, ó, corte, beleza? Agora eu vou fazer um esboço nessa face aqui e vou selecionar aqui a ferramenta de esboço ponto, que é o point em inglês, né? Alinhado aqui com a origem na vertical, eu vou fazer o ponto, vou colocar aqui bem para cima para não pegar não fazer projeção de nenhuma linha do nosso sólido. Letra D no teclado, dimension desse ponto aqui até na origem com 45 milímetros, ok? Está finalizado o nosso esboço, vou finalizar ele aqui, selecionar a ferramenta Rule. A referência para o furo é esse ponto, tá ok? E olha só, o meu já está configurado porque eu já tinha feito antes, né? Parece até simples, mas eu simplesmente seleciono o ponto. Depois eu vou colocar esse tipo de furo simples, porém é um furo com rosca, esse taped, tá ok? Aqui o tipo de rosca é completo. E o furo é esse com uma ponta aqui, né? Mas não vai fazer diferença porque no nosso caso vai ser passante. Passante em relação a esse sólido aqui, ó, esse cilindro com diâmetro maior que a gente tem. Aqui o ângulo de 118 mesmo. O tipo de furo, ó, é esse padrão métrico com 10 milímetros, então uma rosca M10 com passo de 1,5, tá ok? Classe 6H e rosca direita, right hand. Então aqui eu coloquei essa distância de 16.905, mas se você quisesse, podia puxar até passar desse cilindro nosso aqui. Então, não deixe chegar até nos outros elementos geométricos aí do nosso virabrequim. Excelente. Tá aí o resultado, ó. Beleza? Você consegue ver o furo se colocar um giro aí com o Shift Screw do mouse. Agora eu vou fazer uma cópia desse furo. Eu quero fazer outros aqui distribuídos angularmente, né? Então, para isso eu tenho uma ferramenta aqui, ó, de padrão circular. Vou selecionar aqui o objeto, que é o nosso furo, pode ser do tipo faces mesmo, tipo de cópia. Agora o eixo é novamente o nosso eixo X, que é o que a gente mais tem usado aí nesse tutorial. O número de cópias é igual a 10. Pronto, tá aí os 10 furos, beleza? Então cada um deles é distanciado aí em relação ao adjacente de 36 graus. Agora, nesse cilindro aqui de diâmetro maior, eu vou fazer aqui com o botão direito, abertura de um esboço, selecionar a ferramenta círculo. Na origem aqui, eu vou fazer aqui com 20 milímetros de diâmetro, ESC. E agora, letra E, eu acesso a ferramenta extrusão, vou colocar em perspectiva para a gente ver melhor o resultado. Eu quero uma extrusão aqui negativa, portanto é um corte com distância de menos 5 milímetros, ok? Tá aí o resultado. Agora eu vou fazer chanfros. Na aba Modify, a gente acessa aqui a ferramenta Chamfer e vou fazer aqui nas seguintes arestas circulares. Nessa daqui, nessa aresta circular aqui, nesta, e agora na outra extremidade do nosso virabrequim, nessa, e nessa aresta aqui, todos com 2 milímetros, distâncias iguais, ou seja, 2 milímetros por 45 graus, ok. Colocando aqui na vista frontal, a gente vê melhor aqui os chanfros, ok? Do outro lado também. Ok, pessoal, antes de finalizar esse tutorial, vamos mudar aqui o nome desse componente para virabrequim. E agora eu quero fazer algumas restrições de movimentação, ok? Nós vamos começar a adiantar essa parte de restrições de montagem antes de finalizar o projeto, ok? Então, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, determinar o tipo de movimento ou de restrição entre os componentes. Por exemplo, o bloco do motor em relação ao virabrequim. Eu quero que o virabrequim gire enquanto o bloco do motor fica parado nessa posição, tá ok? Então, para isso eu tenho que definir essas configurações de restrição utilizando esse comando joint ou o comando asbuilt joint. Qual a diferença entre os dois? Joint significa junta, e quando eu faço a junta tradicional, que é o que a gente tinha, por exemplo, lá no software Autodesk Inventor,
que é o que a gente mais usava, geralmente a gente pensa cada componente no ambiente PS e depois leva para o ambiente montagem, e lá a gente trabalha essas restrições com os componentes fora de posição. Aqui no Fusion 360 nós trabalhamos mais com o comando joint quando nós já começamos a concepção dos componentes pensando na posição de cada um deles na montagem. Então vamos lá. Primeiro, caso mais simples, entre o virabrequim e o bloco do motor. Primeiro eu seleciono os dois componentes e depois eu seleciono a posição aqui do tipo de junta. Tá aqui a junta que é a revolução, tá ok? Já está especificado aqui corretamente. Dou ok. Pronto, agora o virabrequim ele gira enquanto o bloco do motor fica parado, ok? Depois que eu faço aqui esse movimento, aparece essa opção aqui ó, de reverter, que é a posição. Eu vou sempre reverter, tá ok? Por enquanto eu não quero capturar a posição. Ok, continuando, vou fazer aqui primeiro os posicionamentos mais simples. Vou ocultar aqui o bloco do motor. Primeiro eu vou fazer o posicionamento com S-Built Joint entre o pistão e o pino 1. Esse posicionamento é rígido, tá ok? Ou seja, um não vai mover em relação ao outro. Ok, a mesma coisa entre o pistão 2 e o pino 2, ok? Aproveitando que a gente está fazendo posicionamentos rígidos, eu vou fazer aqui, ó, entre a cabeça de biela e o corpo de biela, também rígido, e entre a segunda cabeça de biela e o corpo de biela. Agora eu vou fazer um posicionamento de revolução entre o corpo de biela e o pino. Para isso, para facilitar, eu vou ocultar aqui o pistão. Então, cabeça de biela, pino, só que eu quero revolução, então eu tenho que selecionar um centro de revolução, beleza? Ok. Vou ocultar aqui o pistão 2, fazer a mesma coisa para o outro conjunto. Então aqui entre essa peça e essa, revolução com essa posição aqui. Ok, agora eu posso exibir o pistão 1, pistão 2. Vou exibir também o bloco do motor e vou fazer aqui ó, um posicionamento entre o pistão 1 e o bloco do motor de deslocamento cilíndrico com esse centro aqui. Ok, mesma coisa, o pistão 2 e o bloco do motor cilíndrico com esse centro. Ok, agora o posicionamento mais chato seria aqui entre a biela e o virabrequim, porque não estão na posição correta. Então, vou ocultar aqui o bloco do motor para facilitar. Vou até ocultar aqui o corpo de biela. Já vou ocultar os dois, que vai facilitar para a gente um pouquinho. E eu vou utilizar o comando joint. O comando joint tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eu vou fazer uma junta tirando as peças da posição. Quando eu faço as-built, eu estou fazendo na posição que as peças foram construídas, foram modeladas. Para o joint, não, eu posso selecionar e após eu estabelecer aquela posição de montagem, os componentes vão mudar de lugar. Então, eu vou selecionar primeiro aqui, ó, a cabeça da biela 1, e eu tenho vários pontos que eu posso pegar. Eu vou pegar esse ponto central aqui, ok? E aqui embaixo, no virabrequim, nessa parte aqui do virabrequim é a mesma coisa. Ó, tem 3 pontos aqui, ó, no centro ou nas periferias desse cilindro. Vou pegar aqui no centro. A cabeça de biela já deslocou para lá e aparece uma pré-visualização. O tipo de posicionamento é revolução mesmo. Aqui nesse caso, como eu peguei os pontos corretos, eu não preciso selecionar uma posição, como no as-built joint, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro par. Então, botão direito, repeat joint. Eu vou ocultar primeiro aqui o virabrequim, para ficar mais fácil a seleção aqui na cabeça da biela. Agora eu venho no virabrequim e seleciono aqui no meio. A biela deslocou um pouquinho e já apareceu uma pré-visualização do resultado, ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir todos os componentes. Vamos ver se a gente tem todas as restrições de montagem aí. Então tá aí o resultado, na hora que eu giro, tá tudo funcionando perfeitamente, ok?
Eu vou reverter aqui. E agora a gente tem, uma vez que eu adicionei algumas restrições de montagem, a gente tem como acessar todas essas restrições aqui, ó, nesta pasta Joints. Eu posso deixar isso aqui visível ou não, tá? E logicamente nós podemos editar aqui cada um desses elementos, ou aqui pelo nosso histórico, ou por aqui mesmo na pasta de restrições aqui, de Joints, tá ok? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.